Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeos da landing page, nós vamos solucionar basicamente um de dois desafios que eu deixei como propostos. O primeiro desafio que a gente vai resolver é a respeito da responsividade. O segundo é sobre deploy, que eu vou deixar como desafio para vocês. Como dica, eu sugiro que vocês façam a publicação do seu projeto em um repositório do GitHub. Ao fazer a publicação, nós vamos poder criar uma página que a gente pode acessar e testar a nossa aplicação sem problemas. Quem tiver dúvida, eu já tenho alguns vídeos que eu mostro como fazer a publicação de conteúdos utilizando o GitHub e como criar a página lá para que as pessoas possam acessar. Essas práticas eu fiz em projetos anteriores, mas quem tiver dúvida, basta colocar nas mensagens aqui que eu vou e respondo para vocês como a gente vai fazer esse tipo de solução. Então essa tarefa é uma tarefa a fazer, porém são vocês que vão fazer o deploy da aplicação, que é a publicação dela. Nós vamos ter que fazer hoje a tarefa da responsividade. Prestem bem atenção no seguinte: nós temos uma aplicação que tem um determinado tamanho, está ajustada, está formatada e tudo mais, porém, se a gente pressionar a tecla F12, a gente abrir o painel, a gente percebe que ao mudar o tamanho do painel, ele muda a resolução da tela ali, que é a largura da tela. E se a gente reduzir, chegando ali em 700, até ali 700 e alguma coisa, beleza. Quando a gente chega em números próximos de 650, aí a gente já começa a ter problema. 620, 610, 12, já aparece uma barra de rolagem lá embaixo. O nosso conteúdo já fica um pouco bagunçado. E se a gente vai reduzindo abaixo de 600, por exemplo, 400 e alguma coisa, aí começa a ficar bem feio mesmo. E 300, pior ainda. Ou seja, a gente precisa trabalhar a responsividade da nossa aplicação. Então, o que foi que eu fiz? Eu gerei um card aqui para trazer algumas instruções para vocês acerca do que a gente precisa fazer na responsividade, mas eu trouxe instrução bem rápida mesmo. Precisamos organizar o HTML e CSS para que o projeto fique responsivo. Trabalhe os seguintes breakpoints, ou seja, nós vamos trabalhar com as media queries com os seguintes breakpoints: 768, 480 e 320. Eu vou copiar esse texto, você poderia digitar depois lá no CSS sem problema. É basicamente isso que a gente vai ter que procurar fazer. Nós vamos ter que trabalhar com resoluções de 768, 480 e 320, que são resoluções menores do que as resoluções padrão. Eu fiz um desenho no Figma justamente já para trazer para vocês uma visão da ideia do que a gente tem que trabalhar com responsividade. No 768 a gente não vai ter mudança nenhuma, tá pessoal? Assim, no que diz respeito à questão do tamanho dos elementos, a gente só vai ter com relação à disposição, que eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa fazer a partir dessa resolução preferencialmente. Mas no nosso projeto, o tamanho desses elementos aqui, que é o tamanho da fonte, a gente não vai precisar mudar a largura, a gente vai mudar de alguns elementos para eles ficarem de fato responsivos. Mas percebam que está praticamente a mesma coisa, os tamanhos são os mesmos. A partir do 480, a gente já vai ter que reduzir o tamanho do nosso texto que está lá no título. Observem que ele era 36, ele vai passar para 30. O nosso botão vai continuar com o mesmo tamanho, só que lá na resolução menor, ele vai mudar de largura, ele vai passar a ter uma largura menor do que 195, que é a largura dele, ele vai passar a ter 160 de largura. O texto da nossa logo vai ter que sumir na resolução de 320 e a gente vai ter ali reduções de tamanho do H2, H3, do parágrafo e da largura do elemento a gente já vai definir a partir aqui do 768. E a gente vai ter que fazer sumir esse título na resolução menor. Então a gente tem aqui uma instrução. Já a janela modal, nas resoluções de tela de 480 para baixo, a gente vai fazer com que ela ocupe 100% da tela. Nessa aqui ela vai funcionar, tanto que eu fiz um desenho delas aqui embaixo para vocês terem uma referência, mas menores do que 768, que é 480 em diante, a gente vai ter que fazer com que a nossa janela modal ocupe toda a tela. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Então o nosso projeto está aqui. Eu abri o painel porque se a gente mudar a largura aqui, a gente consegue mexer na resolução de tela e a gente consegue fazer os testes, beleza? Então lá no nosso projeto, se a gente for lá no projeto, inicialmente lá na página de estilos, lá no final, bem lá no final, eu fiz Ctrl End para ir para o final, vou fazer Ctrl ponto e vírgula, vou digitar aqui responsividade. Lembrando que a tarefa de responsividade deveria ter sido feita lá quando a gente começou a trabalhar o CSS. Porém, eu preferi deixar isso para o final, porque senão a aula de CSS ia ficar muito maior do que ela já tinha ficado. Então eu vou colar aquele código das media queries, de 768, 480 e 320, e dentro aqui das chaves eu vou colocar as instruções dos nossos códigos de responsividade. Pensem aqui da seguinte forma: a partir das telas de 768, é importante que o elemento que contém tudo da página ocupe uma largura total. Então, o elemento que tem tudo da nossa página é o body. A primeira coisa que eu vou fazer é definir que ele vai ter 100% de largura. Por que que eu fiz isso aqui?
aqui porque o body não tem largura definida como 100% lá na configuração geral. Eu não tinha feito essa definição. Mas eu quero que na resolução lá de responsividade, lá no final, ele tenha 100% de largura. Se você for olhar no seu projeto, aparentemente não mudou nada, beleza? Só que o body é o elemento pai. Tudo que está dentro do body, que é o header, o section content e o footer, agora vão ter como referência essa largura de 100% da tela. O próximo ponto que eu vou definir é para o nosso header. Também vou definir a mesma ideia, que ele vai utilizar 100% da largura, beleza? Outro ponto, o nosso section content, que é a nossa seção de conteúdo, eu quero que ela ocupe 100% da área visível da horizontal. Ela vai usar 100 unidades da área visível local, que é 100%. É a mesma ideia do que fosse 100%, tá, pessoal? E eu quero que vocês percebam, agora que eu fiz essas modificações aqui, a gente já vai ter uma pequena diferença. Eu vou mudar aqui a medida, está em 818. Observem sempre a primeira medida da esquerda. Eu vou reduzir para 768. Observem aqui, ó, que quando eu cheguei em 768, ele mudou. Percebam que está legível o header, está legível os conteúdos, porém o nosso formulário começou a dar uma bagunçada. Aí o que a gente vai fazer? Aqui no nosso section content, basicamente faltou a gente definir aqui um padding inline, que é uma margem interna de 20 pixels, beleza? Então defini isso daqui. Deixa eu só subir um pouquinho para que fique mais legível para vocês. Então, o corpo da nossa página vai ocupar a largura de 100%, o cabeçalho da nossa página vai ocupar a largura de 100%, a parte do conteúdo vai ocupar 100 unidades do espaço disponível na horizontal, que seria o equivalente a 100%, e vai ter um padding inline de 20, vai ter 20 na esquerda e 20 na direita. Com isso, percebam aqui que já começou a ficar organizado. Porém, o nosso formulário ainda não, né? Então a gente tem que fazer uma formatação também indicando que o nosso formulário também precisa ter uma largura de 100%. Com isso, ao definir que o nosso formulário vai ter uma largura de 100%, nós teremos aqui agora a organização do nosso conteúdo. Percebam que tá perfeito, tá beleza. O conteúdo já está bem ajustado. Professor, mas não está muito parecido com isso. É porque eu não quis mudar muita coisa, mas é só para vocês terem a referência que o conteúdo do tamanho que estava, ele conseguiria se ajustar. Professor, mas eu quero deixar esse espaço. Não é essa a ideia. A ideia é que a partir do momento que a gente tem telas menores, a gente precisa definir uma margem de respiro mínima, por exemplo, algo em torno de 20 pixels para a esquerda e para a direita, e faz com que todos os elementos que estão na página ocupem 100% da largura. Essa é a regra geral para que a gente consiga aplicar bem os princípios da responsividade. Beleza, feito isso, a gente tem header perfeito, conteúdo do H2, H3, do parágrafo, o formulário, o botão, tá tudo beleza. Se eu clicar aqui no botão enviar, a nossa janela modal está aparecendo, porém percebam que apareceu uma barra de rolagem aqui, ó, porque a nossa janela modal tem largura de 800, não é? E isso não é muito legal. Então seria interessante que a gente também fizesse uma formatação para essa nossa janela modal. Outra coisa que a gente tem que fazer é continuar as formatações. Faltou eu formatar aqui o footer. O footer também é um elemento que está dentro da minha página e eu também preciso definir que ele vai ocupar 100% da largura, beleza? Outro detalhe que é importante de atentar é que aqui no Figma, se eu selecionar, eu vejo que aqui a fonte vai ter tamanho 16. Na resolução menor de 480 vai ter tamanho 12 e depois ainda tamanho 12. Então eu vou ter tamanho 16, então é interessante eu trabalhar aqui o font size 16 px, para indicar que eu estou trabalhando com uma font size de 16 pixels. Então tem uma reduzida ali, que é algo bastante interessante. Um outro ponto que é super importante da gente definir é o tamanho da janela modal. Lembre-se, a nossa janela modal está com uma largura de 800, só que essa largura não fica legal para a gente. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso indicar que em telas menores, de 768 por exemplo, eu preciso mexer na largura dela. Posso colocar que ela ocupe a largura de 100%, ficaria interessante aqui para 768. Então eu tenho que dizer que a minha modal content, que é a minha janela modal de fato, ela vai ter um width de 100%. Então, se eu fizer isso aqui, preste atenção na resolução de 768, que é a que nós estamos. Se eu clicar em enviar, observem que ela aparece e não aparece aqui a barra de rolagem. Então, isso aqui está interessante. Se você disser, professor, eu achei um pouco estranho, porque está muito colado aqui. Poxa, não achei muito legal. Você pode reduzir, por exemplo, para 90% de largura, que aí ele vai ter 5% de respiro à esquerda e à direita. Percebam aqui que fica interessante, né? Fica bem legal. Então é uma questão de você escolher se você quer que ela ocupe toda a largura da tela ou
que ela fique com uma largura um pouquinho menor. Isso aqui para 768, tá? Já para a resolução de 480 e a de 320, a gente vai ter que fazer com que ela ocupe 100% da tela, tanto na horizontal como na vertical, para dizer de fato que ali tem um erro, para que a pessoa foque a atenção só na janela modal e depois ela mande fechar para poder resolver os problemas lá no formulário. Beleza? Então, em princípio, tudo que era correspondente à formatação aqui da nossa parte da resolução de 768, em princípio, já foi solucionada. A única coisa que eu sugiro é a seguinte: para a gente evitar o aparecimento da barra de rolagem horizontal lá no nosso seletor do body, aqui na nossa Media Query de 768, a gente vai fazer o seguinte: o nosso overflow X, que é horizontal, eu vou colocar hidden, que é escondido ou oculto. Aqui você pode dar enter entre esses elementos para poder separá-los e melhorar a legibilidade e visibilidade do conteúdo. Então você pode fazer isso aqui sem problema. Então qualquer dúvida nessa parte da formatação, você só dá uma pausa e dá uma olhada com calma no código. Você vai conseguir resolver sem problema. Em princípio, eu acredito que estas sejam as informações que a gente tem que colocar. Já para a resolução de 480, a gente vai ter que dar uma olhada lá no Figma para ver o que a gente precisa mudar. A gente tem mudança no tamanho da fonte. Aqui o H2 vai mudar. Na resolução de 320, ele vai para 32. O H3 vai para 22. O parágrafo vai para 20 e basicamente, a gente tem que procurar focar a atenção nesse sentido. E aqui também esse texto que está lá em cima, ele vai para o tamanho 30, dentro do nosso header. Dentro do header, basicamente, a gente tem a nossa logo. Então, lá dentro do header, nós temos a nossa logo que está dentro de uma tag A, beleza? Eu vou definir aqui um font size para ela de 30px, que é a resolução que está lá no nosso Figma. Então, se eu selecionei aqui o meu texto, eu percebo que é 30. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir agora aqui a minha tela. Percebam, né? Quando eu começo a chegar em 600 e alguma coisa, começa a ficar, olha, aqui né, na resolução de 595, a gente vê 595, 580, que começa a ficar um pouco feio, né? Mas o nosso foco ali é para 480. Então eu consigo chegar aqui em 470, beleza. Então eu tenho aqui uma resolução desse tamanho. A largura do botão não muda, o que a gente tem que mudar agora aqui é o H2 do Section Content, o H3 e o P. Basicamente, colocar os tamanhos conforme está lá no projeto. No Figma, na sequência, a gente tem as medidas são 32, 22 e 20. Basicamente é isso. Então, no nosso Section Content H2, o nosso font size vai ser 32px. Eu vou copiar essa mesma linha para baixo, para o H3, que vai ser 22, e para o P, que é o parágrafo, que vai ser tamanho 20. Tamanho 20. Feito isso, se eu for olhar na minha aplicação, percebam que agora começa a ficar mais orgânico o negócio aqui. Olha, eu vou aumentar um pouquinho. Ó, não está muito legal, né? Mas quando eu reduzo aqui, já começa a ficar um tamanho bastante interessante. Então a ideia era essa no Figma. Então, 32, 22, 20. E se você for observar o formulário, você não precisa mudar nada. Tá tudo beleza. Só que o seu rodapé não está num tamanho legal. Então o seu footer tem que mudar de tamanho. Então se eu selecionar aqui, o tamanho é 12. Então eu tenho que ir lá, aqui no Media Query do 480, footer, o font size dele tem que ser 12px, 12 pixels. Com isso, percebam que eu já consegui organizar o conteúdo. Ele está aqui aparecendo e está legível. Perceba, eu vou aumentar um pouquinho. Vejam aqui que em telas menores a gente começou a ter um problema. Lá no 768 estava lindo, bonito, ó, 768, eu vou colocar aqui 768, 768 aqui. Percebam que parece bonito, ó, tá centralizado, tá tudo bonito. Só que quando a gente começa a reduzir muito, chega num ponto que a gente tem uma resolução menor do que 600 e aí a gente tem isso aqui, ó. Tá feio, não tá legal. Então uma coisa que a gente precisa fazer de ajuste é antes desse 480. Aqui no nosso footer, a gente vai garantir que a gente vai ter um padding inline de 20 pixels, que é uma margem à esquerda e à direita, e a gente vai garantir que o texto sempre vai ficar centralizado, Text Align Center. Então a gente vai acrescentar essas duas propriedades basicamente. Com isso, percebam que começou a ficar melhor, tá organizado. Bonito, bonito não tá, né? Porque tem muito texto, mas está organizado. Percebam lá agora, continua aparecendo bem melhor, percebam que está bem mais fluido. Chega em 480, chega ali, ó, 480, que é 479, já entra na parte de 480, tá tudo perfeito, beleza, legal. Porém, eu vou lá para a nossa janela modal. Nossa janela modal tá com 90%, o botão tá muito grande, o texto tá muito grande. Agora a gente tem que ver como fazer as mudanças da janela modal para as telas de 480.
De acordo com o projeto do Figma, a referência é que a gente ocupe toda a largura da tela nas janelas modais ali que tem a correspondência de 480 para baixo, e o texto vai mudar. Basicamente vai ser 24 e depois vai ser 18. Então 24 a partir do 480. Então o parágrafo que está dentro do nosso content da modal tem que mudar para 24, tem que ter uma largura de 100%. Aqui eu não fiz o tamanho todinho, mas é 100% na largura e na altura. Então vamos por parte. Aqui, ó, a gente já tem a resolução de 768, beleza? Eu vou pegar aqui esse seletor do Modal Content, vou lá para o 480, bem aqui no final, eu posso colocar Modal Content, eu quero que fique 100% da largura e eu quero também 100% da altura, tá? Que eu quero que a minha janela modal ocupe toda a tela, beleza? Esse é o ponto. O outro é Modal Content P, vai ter um font size de 24px, e isso nesse primeiro passo. E dentro da nossa janela modal, nós temos um btn underline fechar, que ele está muito largo. Então, lá em 768, o tamanho está tolerável. Porém, é interessante que eu defina que ele vai ter uma largura de 90%. Com isso, eu garanto que a gente vai ter uma margem de respiro. Perceba aqui o seguinte. Então, vejam que agora a janela modal ficou adequada, ficou interessante. Se eu fizer um cadastro correto, perfeito, enviar, observe, o texto aparece perfeitamente, o botão aparece perfeito, tá tudo beleza. Isso porque eu estou com a resolução de 480. Se eu for para 768, vou lá, 768. Lembre-se, se eu clicar, a janela modal está legível, janela modal de cadastro perfeito, está legível, está perfeito. Acredito que a gente não precisa mudar muita coisa aqui, né? Mas de 480 para baixo a gente começa a ter problema. Lembrando que quando a gente chega aqui em 500 e alguma coisa, também não fica um tamanho legal. Vou colocar aqui, por exemplo, 575 mais ou menos, para vocês terem uma referência. Percebam aqui que o botão não está legal, né? Não ficou legal em nada. O texto está legível, mas o botão não está legal. Significa que essa configuração aqui do btn fechar, na verdade eu não vou colocar ela aqui no 480, eu vou colocar ela aqui na configuração do meu 768, porque senão eu vou ter problemas com o tamanho do meu botão, tá? Então btn fechar vai ter uma largura de 90. Percebam agora que eu tenho uma resolução de 500 e alguns borós aqui, ó, tá bacana, tá legal a configuração da janela e do botão, não é? Beleza. E quando a gente chega ali em 480, 100%, 90, tudo bem? Então até aqui, beleza. 320 a gente vai colocar aqui para resolução, vou reduzir para 320, vou fechar a janela modal. Agora a gente tem que fazer as formatações para poder deixar tudo dentro dos princípios da responsividade. Na resolução de 320, você começa a perceber que o texto e o ícone não cabem com o botão dentro da área disponível. Tá? Então já é um ponto a ser considerado. Mesmo os textos já estando com tamanho reduzido, H2, H3, parágrafo, não aparece no tamanho legal. Já o rodapé até está aparecendo ali de forma tolerável. Mas se a gente for lá para o Figma e der uma olhada, a ideia aqui é o seguinte, ainda vamos ter redução. A gente vai ter que esconder a palavra ali da nossa logo, deixar só o ícone mesmo. O botão vai ter uma largura menor, ele vai precisar ter 160 de largura, o nosso botão comprar, que é o btn comprar. A tag H2 vai ter um tamanho de 20, a tag H3 vai ter que ser escondida, o parágrafo vai ter um tamanho de 16 e basicamente a gente também tem aqui, se você olhar a fonte, tamanho 12, então o rodapé não muda. Então a gente tem aqui alguns desafios. Vamos por partes. Primeira coisa que a gente vai fazer logo aqui é mudar o botão que está lá no nosso header. Então lá no CSS da resolução de 320, o que a gente diz? Que o nosso btn underline comprar, ele vai ter uma largura, um width de 160px. 160 pixels, lembrando que essa medida eu peguei lá do Figma. Então se eu olhar aqui, percebam que o botão já ficou com tamanho menor. Porém, eu ainda tenho problema aqui porque eu preciso só do ícone e não preciso do texto. Aí você tem que prestar atenção num detalhe. Se você for no seu HTML, especificamente na parte do header, aqui no header logo, a gente tem uma tag A, especificamente uma tag A que tem o ícone e o texto. Se eu quero mostrar um ou outro, eu tenho que separar eles. Então eu vou fazer assim, eu vou teclar Enter para poder quebrar as linhas. E para poder deixar tudo mais organizado, eu vou criar um span chamado logo. Vou teclar Enter. Vou colocar esse íconezinho lá dentro do span logo. E vou colocar o nome dentro de uma tag também. Então vou criar um span chamado texto e vou colocar esse nome dentro da tag do span texto. Então agora que eu criei duas tags separadas, eu consigo mostrar ou ocultar um ou outro. Então o meu objetivo é esconder o texto.
Essa é a ideia aqui, tudo bem? Então, se eu for aqui na minha aplicação, ele está dando uma atualizada. Então, meu objetivo é ocultar o texto. Então, a gente vai procurar fazer isso. Lá na nossa aplicação, além do btn voltar, tudo que for da classe texto, eu vou colocar um display none, que é para poder esconder. Então, com isso, se a gente for olhar, agora sumiu o texto, ficou só o ícone. Próximo passo, agora é a gente trabalhar H2, H3 e P. Lembrando que a gente tem os tamanhos 20, display none para o H3 e 16 para o parágrafo. Então, vamos lá. Ponto section content H2, font size 20 px. Isso aqui basicamente para H2. Para o H3 eu vou copiar a mesma linha. Vou dizer aqui que eu estou trabalhando agora com H3, porém display none. E eu vou copiar, na verdade eu já tenho copiado, eu só vou colar. Vou fazer aqui para o parágrafo tamanho 16. Acredito que por enquanto seja isso. E por questão de ordem, eu tenho algumas coisas aqui, então primeiro eu vou esconder o texto, vou diminuir o tamanho do botão, vou diminuir o tamanho do H2, vou esconder o H3, vou diminuir o tamanho do parágrafo. São essas as configurações. Feito isso, percebam que agora eu tenho um texto com tamanho relativamente orgânico. Professor, mas ficou muito afastado aqui. Lembre-se, se o meu parágrafo está com um tamanho muito grande, eu tenho que mudar a altura da linha. Line 8, vou colocar 26 px. Por que 26? Eu sempre coloco geralmente 10 pontos a mais do que a altura da fonte. Então, 16 mais 10, 26. Feito isso, a gente tem agora uma altura mais orgânica aqui. Observem que o formulário ainda aparece num tamanho legal, botão no tamanho legal, rodapé também. Se eu clicar e aparecer a janela modal, ela está ocupando 100%. Se eu fechar, beleza. Vou fazer um cadastro perfeito, porém, vejam que aqui começou a ficar um pouquinho feio, né? Não ficou muito legal. Então, significa que eu tenho que mudar o tamanho também da fonte do meu parágrafo do modal content. E daí, eu vou pegar aqui, ó. É o modal content P. Eu vou pegar, vou copiar ele do 480, vou colar lá no 320 e vou colocar tamanho 18 px, que é o que está lá no Figma. Se eu for rapidinho lá no Figma, se eu for selecionar aqui o texto, tamanho 18, beleza? Com isso, o que eu vou fazer? Cadastro certo, enviar, tamanho 18, fica legível. Percebam que a gente conseguiu fazer a formatação da responsividade da nossa aplicação. Vou fechar aqui o painel, vejam que aqui não muda nada, mas se a gente pressionar a tecla F12, a gente pode trabalhar mudando aqui o dimensionamento e vendo como é que fica a nossa aplicação. Professor, é só isso? Conforme as informações lá do nosso Figma, sim. Então, teoricamente, a gente estava fazendo essa parte da responsividade e a gente já vai jogar lá para a parte de teste, beleza? Porém, lembre-se que se você for fazer os testes e perceber que em tamanhos menores começa a dar uma quebrada, você pode criar outras media queries. Um outro ponto que eu sugiro para vocês é o seguinte, prestem bem atenção. Aqui nas ferramentas de desenvolvedor do Google Chrome, você tem dois botões. Você tem o primeiro aqui e você tem o segundo. O segundo serve para você habilitar uma funcionalidade que ele mostra opções já pré-definidas de resolução. Percebam que, se eu estiver acessando a minha aplicação no iPhone 5, ela está legível. Se eu for aplicar para uma resolução de iPhone 6, que é de 375, viram que aqui não ficou legal? Não ficou interessante. A gente tem um problema. Tá? Então, isso aqui a gente teria que pensar. A gente poderia colocar um breakpoint para poder dar uma escondida aqui também no texto em resoluções menores do que 480, por exemplo. Eu vou colocar aqui a resolução agora do iPhone XR, que é 414. Ainda está legível, aparentemente legível. Janela modal está legível. Beleza, vou colocar aqui no Pixel 7. Beleza, está funcionando. Vou colocar no Samsung S8, que é 360. Não ficou legal, né? Então percebam que de 380 começa a dar umas quebradas. Também não fica interessante, né? Então, além do 480, a gente poderia pegar, por exemplo, eu vou colocar aqui só um intermediário. Eu vou colocar um Media Query para 420, por exemplo, que eu acredito que 420 ali eu acho que já chega a ficar um pouco crítico para a nossa aplicação. Então eu vou dizer que o meu texto vai sumir. Então com isso, percebam que já ficou mais interessante. Percebam aqui que nas outras, eu vou lá voltar para o iPhone 6, já não está mais com problema. O iPhone 5, beleza? Não tem problema. Então é importante você testar, pessoal. Por mais que você tenha pré-estabelecidas algumas media queries no projeto, é importante você ver a necessidade de se criar outras media queries intermediárias para que o seu projeto não fique feio em nenhum tipo de dispositivo. Aí você faz os testes aqui. Professor, e se eu vier aqui em responsivo, eu posso colocar uma medida que eu quiser, de largura e de altura, que ele vai aparecer sem problema, assim como eu posso mudar direto aqui, ó. Posso ir diminuindo aqui, que ele vai aparecendo lá bem certinho. Professor, eu não consigo 768.
digita 768 que vai aparecer. Não consigo 480. 480, tecla Enter, vai aparecer. A mesma coisa você pode fazer para a altura, tá, pessoal? Então eu mostrei várias dicas aqui para vocês. Essa parte de responsividade ela é muito longa, vocês devem ter percebido pela duração do vídeo. E principalmente se eu tivesse deixado ela junto com a parte da formatação CSS geral que a gente fez, com certeza o nosso vídeo iria ficar muito longo. Mas como eu disse para vocês, a aula de hoje, o desafio de hoje, basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!